Fala pessoal, beleza? A gente vai continuar aí nosso assunto de limites, tá? E hoje a gente vai tratar sobre limites laterais, tá bom? E aí pessoal, qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é que a gente tem, por exemplo, uma função, tá? Essa função aqui, tá? Essa função de x aqui. Essa é a nossa função de x, representado por essa função aqui, ó. Só que ela dá um salto, pessoal. Percebam que ela dá um salto, tá? E aí ela vem aqui, tá? Ela tem essa convexidade aqui, tá? Aqui a concavidade dela é voltada para cima. Aqui a concavidade dela passa a ser voltada para baixo, tá? Depois que ela dá esse salto, a partir desse valor limiar de A aqui, tá bom? E aí, pessoal, qual que é a ideia? Se x se aproxima de A pela direita, tá? É o limite lateral pela direita, tá? A gente está falando que x está se aproximando de A, tá? Por valores maiores que x, tá? Então, x está fazendo esse caminho aqui. A gente está querendo ver o que acontece com a função, tá? Quando x se aproxima desse valor A por esse lado. Pessoal, percebam que x se aproximar por esse lado aqui, onde que a função vai pegar? Ela vai pegar esse lado aqui da nossa função, tá? E aí, o y ele vai tender a que valor? Vai tender esse valor L aqui, ó. Vamos falar que ele é 4, tá? Falar que ele é 4. E aí percebam o seguinte, quando a gente fala que é um limite lateral pela direita, tá? A gente coloca esse maisinho aqui, tá? Falando que, olha, x está vindo desse lado aqui, está fazendo esse caminho. A gente está vendo o que acontece com a função quando ele está vindo desse lado que está se aproximando por esse A, por esse lado aqui, ó. Por lados à direita, tá? Por sua vez, pessoal, quando a gente está falando de limite lateral à esquerda, tá? A gente está falando que está se aproximando por valores menores que A. Então, está fazendo esse caminho aqui, ó. E aí, o que vai acontecer com A quando está aproximando por esse lado? Nunca chega em A. A gente está calculando esse limite, nunca vai alcançar o valor A, mas vai alcançar um valor muito próximo de A, tá? Nesse caso aí, pessoal, o que vai acontecer com a nossa função? Olha, vai pegar aqui embaixo, tá? E aí, qual que vai ser o valor que a nossa função vai atingir? Ora, atingir esse valor L por esse aqui embaixo, tá? Vamos dizer que é 2. Então, percebam que o valor do limite lateral pela direita ou pela esquerda, ele pode ser diferente. Ele pode ser diferente, tá? E aí percebam o seguinte, quando a gente está falando de limite lateral à esquerda, a gente vai colocar um menos, que é mostrando que, olha, está aproximando pelo A, mas por valores menores que A, à esquerda de A, tá bom? À esquerda de A, tá? A ideia é essa de limite lateral, tá bom? Quando a gente está falando de limite lateral, a gente está falando desses dados aí, tá? Dessa ideia, tá bom? Como que vai ser o valor que y vai atingir da nossa função, tá? Qual que é o valor, tá? A gente já estudou anteriormente como que a gente acha o valor de uma função e qual que é a ideia, tá? Por trás disso. E aí, pessoal, a gente está querendo ver qual que vai ser o comportamento do y, tá? Qual que é o valor que o y vai assumir, tá? Quando o x está vindo por um lado ou por outro, tá bom, pessoal? Bom, então, vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro, tá? O primeiro, a gente está calculando o limite quando o x tende a zero, só que pela esquerda. O segundo, quando o x tende a zero, só que pela direita, tá? O terceiro, quando o x tende a 8 pela esquerda. E, por último, quando tende a 8 pela direita, das respectivas funções, tá? Dessas duas funções aí, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos aos nossos exemplos, tá bom? Bom, então, pessoal, nosso primeiro caso aí, o que a gente vai calcular? O limite quando o x está tendendo a zero pela esquerda, tá bom? Esse é o nosso primeiro caso, tá? Dessa nossa função 1 sobre x. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Olha, vamos resolver ela normalmente. Como que a gente acha o valor de uma função? Vamos substituir esse valor com que o x está tendendo, tá? Isso vai ser igual ao que, então? Vai ser igual a 1 sobre 0, tá? Só que a gente sabe pela esquerda, tá? Olha, pessoal, se é pela esquerda de 0,
se a gente tem essa nossa reta real aqui, ela vai de menos infinito a mais infinito. Lembrando que vindo da esquerda aqui, vai ter o quê? Menos 1000, menos 500, menos 100, menos 50, menos 10, menos 7, menos 8, menos 5, tá? Menos 2, menos 1, tá? Menos 0,01, menos 0,001, menos 0,001. É o que se aproxima desse zero, tá bem próximo aqui, tá? Vamos falar que é o quê? Menos 0,00000000001, tá bom? Olha, substitui esse valor aqui no lugar desse zero e dá um pause e olha na calculadora quanto vai dar. Dá um pause aí e olha quanto vai dar. Pessoal, vai dar um número muito grande. Vai dar um número muito grande, só que negativo, tá? Então, pelos nossos cálculos lá, o que a gente tinha falado? Olha, o limite, tá bom? Quando x tende a zero, tá bom? E não importa se pela direita ou para a esquerda, de uma constante, tá? No nosso caso, essa constante é 1, tá bom? De x, isso vai ser igual ao quê, pessoal? A gente tinha visto anteriormente que ia ser infinito. O sinal que ia mudar a depender do valor de c ou se estava vindo pela direita ou pela esquerda. A gente sabe que pela esquerda vai ser um número negativo aqui, pessoal. Então vai ser o quê? Vai ser igual a infinito, tá? Só que negativo. Então vai ser um número muito grande, só que negativo. Por quê? À esquerda de zero, a gente encontra um número negativo, tá? Olha, vamos ver lá agora pela direita, pessoal. Pela direita vai ser a mesma ideia, tá? Só que o número vai ser igual ao quê? Vai ser positivo, tá bom? Então a gente sabe que vai ser um número muito pequeno, tá? Um número muito pequeno, só que um número pequeno que positivo, tá bom? Positivo. Pela essa nossa propriedade, a gente sabe que o quê? Que 1 dividido por um número muito pequeno vai dar o quê? Infinito, tá? E como esse número muito pequeno é positivo e o nosso numerador é positivo, vai ser igual ao quê? Mais infinito. Então a gente vai tender a mais infinito, tá? Nosso y aqui está tendendo a mais infinito, tá bom? Vamos apagar aqui, a gente ganhar um pouquinho de espaço. Olha, pessoal, dessa nossa função aí, a gente sabe que é uma função recíproca. A gente já traçou o gráfico dela diversas vezes, tá? Então, aqui a gente vai ter o nosso eixo y, aqui a gente vai ter o nosso eixo x, tá? Nosso eixo x, nosso eixo y e nosso eixo x. Aqui é o nosso eixo y, aqui é o nosso eixo x, tá? E aí, pessoal, a gente sabe que a nossa função recíproca, ela tem esse comportamento aqui, ó. E é exatamente isso que os cálculos dos limites estão falando para a gente, né, pessoal? Olha aqui para vocês verem o nosso primeiro caso. Quando o x está aproximando de zero, tá? Aqui está o nosso zero, tá bom? Quando o x está aproximando de zero, pela direita, tá? O que o limite está falando para a gente? Ora, o y vai tender a menos infinito, tá? Então, olha aí a nossa função. A nossa função ela fala exatamente isso, tá? Olha lá, vai tender a menos infinito aqui, ó. Ela vai embora aqui, ó. Ela vai embora. A gente não sabe, mas vai chegar muito próximo desse eixo y aqui, nunca vai tocar ele, só que vai embora. Vai embora, vai ser um valor muito grande que a gente não sabe, tá? A mesma coisa, pessoal, do nosso segundo caso, tá? Deu mais infinito. O que falou pra gente? Olha, se x estiver vindo por esse lado aqui, tá? Por esse lado, se for algo muito próximo desse eixo, o que vai acontecer com o nosso y? Vai explodir. Bum! Vai explodir, vai lá para cima, tá? Vai lá para cima, vai ser um valor muito grande que y vai alcançar, tá bom? Vai ser algo muito grande que y vai alcançar, tá? Essa que é a ideia, tá bom, pessoal?
Vamos lá para o nosso terceiro caso agora, tá? Olha, pessoal, no nosso terceiro caso, tá bom? O que a gente tem? Tá? Nosso terceiro caso, a gente tem que y está se aproximando de 8, tá? Pelo lado esquerdo, tá bom? Olha, pessoal, a gente tem aqui a nossa reta real, tá? A gente tem a nossa reta real. E aqui está o nosso 8, tá bom? Aqui está o nosso 8. Olha, se ele está vindo pela esquerda, tá? Olha lá, está vindo pela esquerda, tá bom? Vai ser algo muito próximo de 8, tá? Que não é 8. Muito próximo aqui, tá? Olha, pessoal, vamos falar que é 7,99, tá? É positivo ainda, porque está à esquerda de 8, não importa. Ele é positivo, 7,99, nesse nosso caso, tá? Então, vamos lá. A gente está querendo fazer o cálculo do limite, tá? Quando x está tendendo a 8 pela esquerda, tá bom, pessoal? De que? Qual que é a nossa função? 1 dividido por x menos 8, tá? E aí é só a gente substituir esse valor aqui muito próximo de 8, pessoal. Então, a gente vai ter o quê? Isso é igual a 1, tá? Dividido por quê? 7,99, tá? Menos o quê? Menos 8, tá, pessoal? Olha, isso vai dar o quê, pessoal? 7,99 menos 8, isso vai ser igual ao quê? Olha, isso vai ser igual a 1 sobre menos 0,01. Não é verdade? Menos 1,0,01. Pessoal, só que lembrem o seguinte, tá? Na verdade, não é 7,99. Na verdade, é 7,999999. Vai até infinito isso. 9999. É algo muito próximo de 8, mas não é 8. Então, isso aqui não vai dar 0,01. Vai dar 0,0000001, tá? Então, pessoal, nesse nosso caso aqui, tá? Qual que é o valor que essa função ela vai tender, tá? Ela vai tender o quê? Vai tender a infinito, tá bom? A gente viu quando tende a zero, tá? Isso aqui está tendendo a zero. Percebam isso, está tendendo a zero. Então, essa nossa conta vai dar o quê? Vai dar infinito. Só que aqui no denominador é negativo. Então, vai ser o quê? Menos infinito, tá? Pessoal, a mesma coisa vale, tá? Vale para o nosso segundo caso ali, tá? Nosso quarto caso, tá bom? Nosso quarto caso. Que é o quê? A gente está querendo calcular o limite, tá bom? Quando x tende a 8, tá? Só que pela direita, tá bom? Então, vindo nessa nossa reta real aqui, a gente está vindo por esse lado aqui, tá? E aí a gente está falando que é algo um micro milésimo maior que 8, tá? Então a gente está falando que é algo próximo de 8,001, tá bom? Então, pessoal, a gente vai calcular esse limite aí, ó, quando x tende a esse valor, tá? De 1 sobre x menos 8. Isso vai ser igual ao quê, pessoal? Olha, 1, tá bom? Dividido por quê? 8,001 menos 8. Olha, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 dividido por quê? 0,001. Pessoal, mas novamente não é isso. Na verdade, isso é 8,0000000. É algo que se aproxima de 8. É muito próximo de 8, tá? Vai infinito às vezes aqui, 0,0000001. Então, o que vai ser? Quando a gente fizer nessa conta, a gente vai cortar esse 8 aqui, tá? Isso aqui vai ser 0, tá bom? Isso aqui vai ser 0. Então, vai ser 0,00001. É os mesmos casos anteriores. Isso vai ser igual ao quê, pessoal? Mais infinito, tá? Mais infinito. Olha, pessoal, graficamente é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Vamos colocar aqui. O que muda? Ali muda que o nosso ponto de inflexão, né? Não é inflexão. Nossa indeterminação, ela muda de 0 para 8, tá bom? Então, aqui a gente tem essa nossa reta real, tá? Aqui a gente vai ter aquele nosso 8, tá bom? Vamos deixar ele marcado aqui assim, tá?
E o que a nossa função ela faz? Ela tem esse comportamento aqui assim, ó. Ela tem esse comportamento, tá? Ela nunca chega a atingir 8, tá bom? Ela nunca chega a atingir 8. Ela vai embora, tá? Então, pessoal, quando vem pela direita, tá? Quando está chegando próximo de 8, tá bom? Lembrando que aqui está o nosso 8. Tá? Quando está vindo pela direita, então, tá bom? Nosso segundo caso aqui, o que aconteceu com o nosso valor de y? Explode. Vai ser algo muito lá em cima, tá bom? Vai ser algo muito lá em cima. Ele vai tender a infinito. Por quê? Nunca vai encostar essa reta aqui, tá bom? Nunca vai encostar essa reta. A mesma coisa vale quando o x está vindo para esse lado aqui, ó. O que vai acontecer com o y? Vai explodir, tá? Vai ir para menos infinito, que é o nosso primeiro caso ali. Tá bom, pessoal? Bom, então a ideia é essa, tá? Eu queria passar para vocês hoje essa ideia de limite lateral, tá bom? E aí, pessoal, na próxima aula, a gente vai entender um pouco sobre a existência dos limites, tá? E a gente usa essa ideia de limites laterais, tá bom? Então, até a próxima aula. Hoje, a gente fica por aqui.